Olá! Para quem está vendo a reprise, a gente vai falar hoje sobre o sistema endocannabinoide e a fibromialgia, a influência disso tudo na dor. Espero que vocês gostem. Vamos esperar as pessoas entrarem. Oba! O pessoal está entrando. Gente, vocês me ouvem bem? Tudo certo? Eu entrei um minutinho atrasada porque deu vontade de fazer xixi, bem na hora da live. Eu vou esperar... Bom, quem acompanhou aí sabe que hoje tem convidada. Então eu tô aqui de aluna hoje. Tô super animada para falar desse assunto, que é o sistema endocannabinoide. Eu recebi muitas perguntas hoje, né, de vocês aí nos stories sobre a cannabis, né? Mas eu queria falar que hoje a gente vai falar aqui mais do sistema endocannabinoide, que é um sistema que existe no nosso organismo, que recebeu esse nome, né, por causa da cannabis, mas acho que a Marina vai poder explicar melhor para vocês isso. Inclusive, se eu falar besteira, ela vai me corrigir. E porque a gente tem no nosso corpo substâncias, né, receptores que se ligam com a cannabis. E existem outras formas, além de usar o tratamento com cannabis, para modular esse sistema, né? Ou seja, para mexer ali um pouco com ele e melhorar a nossa saúde. Então é um pouco disso que a Marina vai falar hoje, é a especialidade dela, né? Trabalhando com dor. Aí a Marina entrou. Ai, cadê? Então é a especialidade dela e ela é fisioterapeuta, né? Ai, já entrou. Oi, Oi, tudo amiga, tudo bem? bem? Seja muito Gente, bem-vinda. nossa, obrigada, gente. Aí a gente conversou bastante, né, nesse período para ver a didática que a gente ia estar aqui, né, nessa Uhum. live para poder abordar esse tema que vai ajudar tantas pessoas, né, Lívia? Aham. O pessoal tá super animado, tava falando aqui que mandaram um monte de mensagem hoje. E eu tava explicando um pouco, né, que você vai falar bastante dessas abordagens não farmacológicas, de como cuidar desse sistema de formas alternativas, né, que não só utilizando o tratamento com cannabis. E acho que é muito legal para que o pessoal conheça, né, que existe esse sistema no nosso organismo, para quebrar também um pouco do preconceito que tem em torno de tudo isso, né? E como é sua especialidade, eu falei que eu tô aqui hoje de aluna para aprender muito. A gente vive aprendendo, né? Porque essa área, gente, é uma área que a, ela precisa ser englobada nas universidades, e eu vou explicar para vocês, talvez uma parte que vocês desconheçam, até para que vocês conheçam melhor sobre como que está se comportando a fibromialgia e que talvez algumas coisas que não se explica pelos conhecimentos que a gente tem hoje, talvez venham dessa alteração do sistema endocannabinoide. Uhum. Então, a gente escuta muito falar da cannabis, né, pessoal? Eu sei que tem muita gente aí super querendo saber sobre a questão da cannabis. Então, assim, vamos entender um pouco sobre a cannabis, mas vamos entender antes. Vamos pensar o seguinte: toda substância que entra no teu corpo e tem uma ação que ocorre no teu corpo é porque o nosso corpo ele tem receptores para aquela substância. E foi assim que se descobriu um sistema. O que eu quero dizer para vocês? Mercholan, que é o pesquisador, né, ele pegou e o que aconteceu? Ele começou a pesquisar sobre a cannabis. E aí ele falou assim, gente, como é que as pessoas têm todos esses efeitos usando a cannabis, dá larica, fica cansado, o que acontece, né? Que o pessoal tem esses efeitos, fica calmo, tranquilo, ou fica eufórico, tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se a gente tem uma coisa externa, não importa de onde seja, seja químico, industrial, né, feito no laboratório, ou se é da natureza, entrou no nosso corpo, teve um efeito no nosso corpo, isso quer dizer, então, pessoal, que a gente está falando sobre a questão de que tem uma ação
no nosso corpo. Consequentemente, a gente tem identificadores. Opa, essa substância entrou no meu corpo, que é a cannabis, e me fez todas essas reações. Então, a partir disso, foi evoluindo as pesquisas, e por isso que a gente tem que valorizar a cannabis. Por quê, gente? Porque a cannabis, ela foi o início de uma grande descoberta, que é o quê? A gente tem no nosso corpo um sistema, sabe, igual você tem o sistema nervoso, o sistema imune, o sistema digestório. Pensa que tudo isso tem que estar bacana, tem que estar em equilíbrio para funcionar bem. Vocês concordam comigo? Estou vendo paciente minha aqui, a Denise. Oi, Denise. Que legal, Depois você pessoal. conta, inclusive, aproveitando a brecha, né? Um pouco de como que é o seu trabalho, o que que você faz, como que você começou esse estudo também, né? Para o pessoal Nossa, entender. Lívia, muito bom. E aí, eu vou só falar um pouco antes, CBD é vida. A Fran também, meu paciente está aqui, estou vendo vários pacientinhos aqui. Gente, então pensa o seguinte, o corpo de vocês tinha um sistema que estava oculto, que ninguém sabia que existia. E aí veio a cannabis e comprovou que existe esse sistema. Mas aí vamos pensar o seguinte, eu vou fazer várias reflexões aqui com vocês. Se a gente tem esse sistema e tem uma plantinha, né, que faz tão bem para o nosso corpo, a minha pergunta é, existe só essa planta? Se é um sistema como o sistema imune, sistema digestório, sistema nervoso, é só uma planta que modula? E aí eu faço outra pergunta ainda, e vamos raciocinar junto, gente. Eu quero que todo mundo pense junto. Então, vamos pensar aqui. Se hoje, né, Lívia, você sabe muito bem que a gente tem aí as milhares de estratégias para modular a hiperexcitabilidade do cérebro, da fibromialgia, né? E as não farmacológicas, meditação, nossa, Uhum. inúmeras técnicas, exercício físico, alimentação, várias coisas, né? Alguns nutrientes, suplementos, tudo isso. Então, assim, pensa comigo, se a gente tem um cérebro e a gente tem os medicamentos, anticonvulsivantes, pregabalina, né, antidepressivos, duais, etc e tal, para modular a fibromialgia, não é? Ixi, deu uma cortadinha para mim. Mas o que está mais Eu tô em voga travando? hoje em dia para a gente modular definitivamente e ter um controle da fibromialgia? Não é as técnicas não farmacológicas. Ou seja, o nosso cérebro, a gente sabe que se a gente parar, ficar tranquila, ter compaixão, a gente ficar relaxado, o que, que acontece? Modula positivamente o cérebro. A gente pode alinhar a uma terapêutica medicamentosa. E o que, que acontece? Quando a gente fala da cannabis, a gente fala de uma das estratégias. Tá cortando, né? Um pouco. Voltou? Ah, deu uma. Voltou. Voltou, Lívia? Agora acho Que que bom! voltou. O que que aconteceu, será, gente? Uhum. Vamos ver. E aí, gente, então assim, o sistema endocannabinoide foi descoberto pela cannabis. Mas, na verdade, nós estamos falando de um sistema fisiológico do nosso corpo. Isso quer dizer o quê? Que todos os cursos deveriam ser reescritos. Deveria se introduzir dentro da medicina, da farmácia, da nutrição, da fisioterapia, da enfermagem, o sistema endocannabinoide. E aí agora eu vou contar um pouquinho porque que a gente vai traçar, eu e a Lívia aqui, né, conversando sobre essa questão.
né, Uhum. das estratégias não farmacológicas, porque ela ama as estratégias não farmacológicas, né? É porque as Então, isso pessoas é às vezes muito. acham que é uma coisa, né, do meu gosto, da minha preferência, mas a verdade é porque até cientificamente as estratégias não farmacológicas são prioridade mesmo no tratamento da fibro, né? Só que infelizmente isso não é muito aceito pelos médicos nem pelos pacientes. Então as pessoas acabam falando: ah, você é contra remédio? Eu não sou contra remédio, mas a questão é que eles não são tão eficazes mesmo, né, para o tratamento da fibro. Então, por isso que eu gosto bastante desse assunto, acho que ajuda bastante. Ou seja, tu é a favor da ciência, né? Do que a ciência vem mostrando e tu sente no teu corpo, Uhum, né? Porque você te coloca como um objeto experimental de si mesma. sim. Isso é muito legal, né? Tem propriedade para falar, para ajudar as pessoas nesse processo. E por isso que a gente está aqui junto, gente. Porque o objetivo aqui é trazer para vocês uma consciência. Vocês estão aí parados na casa de vocês, agora nos escutando, e sabe o que está acontecendo? O teu sistema endocannabinoide está ativo. E aí, eu vou contar um pouco para vocês por que eu estou conversando sobre isso, por que eu acabei entrando numa área que ela é focada em prescrição de cannabis. Eu, com uma paciente aqui, né, a Vivi, ela permite que eu fale o nome dela, é uma paciente que me procurou e que é muito grave, ela foi aposentada por invalidez, ela sofreu acidente, ela perdeu vários movimentos do corpo e ela tem uma doença genética que também é a frutosemia e ela não consegue tomar nenhum tipo de medicação que ela vai parar para o hospital e quase chega a óbito, então é muito sério. Nem cápsulas, gente, ela consegue por causa da que tem frutose. E ela começou o tratamento com um médico aqui, que é um médico de prescritor de cannabis, que é o diretor da associação de cultivo associativo que tem aqui chamado Agape, né? E com isso, ela falava de mim para ele, falava dele para mim e tal, e falava que está fazendo esse trabalho com cannabis, falava, você tem que trabalhar com o doutor João, mas eu assim, mas eu não entendo, eu preconceituosa, como muitas pessoas, gente, muitas pessoas, assim, eu passei por isso, tá, gente, pelo preconceito, sim. E aí teve um momento, e eu estudei muito essa paciente, porque 7 médicos falaram para ela, querida, você não pode se movimentar de forma alguma. E com isso ela estava pré-diabética, começando a ter hipertensão para uma pessoa que não pode tomar a medicação para controlar. Ela me Uhum. procurou e o que aconteceu nesse processo? Comigo, ela conseguiu voltar a fazer o exercício físico direcionado para ela, né? Então, ela começou a retornar essa qualidade de vida e ela me chamou para o primeiro simpósio que teve aqui de cannabis. Quando eu fui, conheci o doutor João lá palestrando, outras pessoas, todo o pessoal da Agape. E mesmo assim eu falei, Vivi, eu não me vejo aqui, a gente está falando só de uma planta e eu não prescrevo, não sou médica, não entendo aonde eu posso ajudar. Só que teve um outro momento que eu tive uma outra paciente que precisava do uso da cannabis, indiquei para o doutor João e foi aonde caiu uma bomba em cima de mim. O doutor João falou que ele é médico prescritor, ele falou para mim que quando entrou a nutricionista dentro do tratamento, junto com ele, do Instituto de Medicina Orgânica, os pacientes dele deram um salto absurdo com o uso da cannabis. E agora eu vou explicar para vocês por quê, tá, gente? Vocês têm um sistema aí, tá? Que tá funcionando. Quer queira, quer não queira, vocês estão agora sentadinhos aí e pensando, nossa, eu queria ficar mais tranquilo, não queria sentir tanta fome, nossa, tá frio, tá quente, tudo isso o sistema endocannabinoide está fazendo com o corpo de vocês o tempo todo, tá? Localidade de posicionamento, de postura, várias questões estão envolvidas com o sistema endocannabinoide, porque ele é o nosso termostato. Ele sabe o que o sistema endocannabinoide faz com a gente? Ele fala assim, eu quero constantemente que todas essas funções do sistema digestório para evacuar, do frio e do calor, da temperatura, da questão, né, de você fazer uma coisa e se sentir com aquele prazer depois que você executa uma coisa que você gosta. Sabe quando você vai lá e você tem dificuldade de fazer uma coisa, quando você fala assim, eu consegui, eu fiz, eu passei naquela prova, nossa, eu consegui entregar a tempo o trabalho que eu precisava, eu consegui correr a maratona, eu consegui executar aquele exercício.
Isso faz parte, pessoal, do sistema endocannabinoide. Lívia, me conta aí o que tu fez hoje. Tu fala, eu consegui. Às vezes é uma coisa pequena do teu dia a dia. Acho que uma coisa do trabalho, que eu tô bem feliz que eu consegui responder umas perguntas bem complexas aqui. Olha, e não dá uma sensação de Uma bem-estar, satisfação, né? Uhul. satisfação. E sabe quem faz isso? O sistema endocannabinoide. A gente já vou chegar lá, vou explicar tudo para vocês, como é que é esse processo. Mas primeiro, vamos entender. E aí, doutor João chega para mim e fala o quê? Marina, a nutricionista está com a gente, por quê? Porque nós temos receptores, esse sistema endocannabinoide, ele é composto por receptores em várias regiões do nosso corpo. Praticamente quase toda parte do nosso corpo a gente tem receptores. Vocês já pensaram um sistema no nosso corpo em que ele está espalhado pelo corpo inteiro, praticamente? Claro que tem pontos mais específicos, mais aglomerados. Ou seja, ele está no corpo inteiro, praticamente, ok? Isso quer dizer, e no intestino. Por isso que, inclusive para você receber a cannabis, gente, eu estou falando para abrir a mente de vocês sobre o uso da cannabis. Se vocês estão achando que um bom tratamento com cannabis é simplesmente pegar e tomar cannabis, sinto muito te dizer que não é. Vocês mesmo assim vão ver que há limitações. E por que não fazer em toda a sua potencialidade da melhor forma possível? Utilizar de todas as estratégias. É igual pensar assim, eu vou usar só pregabalina ou duloxetina e não vou fazer exercício físico, eu não vou cuidar da minha mente, eu não vou cuidar da minha rotina. Quando a gente pensa no sistema endocannabinoide, a gente pensa no uso da cannabis, a gente tem que pensar que a gente tem receptores espalhados pelo nosso corpo e ele funciona, certo? Ele libera substâncias. Igual a gente tem endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina, que são substâncias que, ó, relaxam, que deixam a gente bem feliz. A gente tem endocannabinoides, tá? Que a gente libera naturalmente. Então, vamos parar para pensar. Se você nasceu, inclusive, tem no leite da mamãe, tá? Desde pequenininho você recebe essas substâncias. Olha que lindo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero que vocês raciocinem, eu quero que vocês, gente, saiam da Abram a caixa. mente. Abram a mente, porque possivelmente vocês não vão escutar isso que eu tô falando, porque todo mundo fala da cannabis. Eu e Lívia combinamos que depois ela vai chamar aqui, né, com muito carinho, ela vai, né, chamar uma pessoa, um médico, para falar só sobre a cannabis. Eu já vou falar também sobre a cannabis. Mas antes, se vocês não entenderem esse amplo contexto do sistema endocannabinoide, vocês podem ter falha aí, tá? Vocês podem ter falha no próprio tratamento com a cannabis. E a gente não quer isso. A gente quer que vocês abracem e façam assim, gente, que planta poderosa, né? E a gente vai quebrar vários mitos aqui. E isso é Um mito bem alinhado com o resto de proposta que eu acredito muito para o tratamento com fibro, né? Que as pessoas falam, que suplemento eu tomo? Que exercício que eu faço? Que eu paro de comer? Que eu como? E não é assim, né? É um conjunto de coisas e que a pessoa precisa se informar também, se apropriar desse conhecimento sobre si mesmo, sobre o seu tratamento, para fazer as melhores escolhas para si mesmo, né? Então, não depositar tudo em um remédio, em alguma coisa, entender que é um conjunto, entender que exige uma participação mais ativa, uma mudança de hábitos, porque é isso que vai fazer a pessoa, no longo prazo, né, ter um tratamento sustentável. Nossa, ó, me arrepiei. Cheguei a me arrepiar. Sabe por quê? Porque eu acabei de escrever um artigo que vai ser publicado na Sociedade Brasileira Estudador sobre Fibromialgia e quais práticas integrativas que têm evidência científica. E um artigo que eu li falava que as pessoas buscam muitas práticas integrativas porque ao longo de 10 anos, mesmo seguindo as diretrizes que focam no tratamento não farmacológico, mesmo assim, elas não conseguem ter um bom controle. Por isso que vem aumentando os adeptos da utilização das práticas integrativas. E por isso eles... E tanto que teve uma outra pesquisa com 310 pessoas que eles viram que dessas 310, 98% já haviam experimentado algum tipo de prática integrativa. E aí, pessoal, olha que interessante, né? Então, a gente tem um sistema que agora vocês estão sabendo que existe
e que ele funciona. Aí vocês devem estar se perguntando, bacana, Marina, mas ele funciona e serve para quê? Eu estou aqui parada, mas ele vai me ajudar no quê? Sabia que a tua fome está relacionada com o sistema endocannabinoide? Você já reparou que a cannabis da larica mexe no centro da fome? Entendeu? Então, o teu termostato de questões de sobrevivência, pensa que a cannabis, gente, ela é tão ancestral. A gente tem relatos 2.600 anos antes de Cristo, lá na China, da existência de forma terapêutica, de outras formas já há 6.000 anos atrás, mas de forma terapêutica. E tudo iniciou na China. Aí, olha que interessante. Então, a gente tem uma forma de estar cuidando aí desse corpo. A gente tem essa cannabis que entra no nosso corpo e nos desperta fome. Tudo que é sobrevivência, que é o mais rudimentar do nosso corpo, a cannabis atua. Pensa que você é uma pessoa lá das cavernas e aquela questão de você ter uma regulação de um ambiente frio e quente, hostil, é o sistema endocannabinoide que vai regular para você. A fome, que também é totalmente, né, rudimentar. Sabe a questão da procriação, quando a gente pensa no aparelho reprodutor feminino? Você sabe aonde tem uma grandíssima quantidade de receptores no sistema feminino? Inclusive, pode ser uma das evidências que nos faz questionar por que as mulheres têm mais dor, além de saber que tem alterações de prolactina, né? Mulheres que têm alteração na prolactina têm mais tendência a ter dor. Isso, né, já foi verificado, colocando uma hipótese entre homens e mulheres. Por que homens e mulheres têm essa alteração? Mas será que não tem a ver também com essa questão de que as mulheres têm muito mais receptores endocannabinoides no sistema reprodutor? Então já pensa aí, gente. Olha quanta coisa que parece que o sistema... E as mulheres com fibromialgia, o que elas têm? Dores pélvicas crônicas, muitas delas pulsa, né? Pulsa. Pode ter concomitante, aumento de cólica, a TPM é muito mais drástica, né? Então, ó. E aí, um grande pesquisador, gente, chamado Ethan Russo, sabe o que ele falou? Aí ele pesquisa sobre cannabis, pesquisa, e um dia ele joga uma hipótese, uma teoria que talvez mude o nosso pensar as pesquisas sobre a fibromialgia. Ele comenta que nós, né, quer dizer, os fibromialgicos, as pessoas que convivem com a fibromialgia, possa ter uma coisa chamada que é a deficiência clínica, uma deficiência clínica do sistema endocannabinoide. Né? Então, quer dizer o quê? A fibromialgia é como se ela se agrupasse, tá? Mostrando assim, a fibromialgia pode ser uma hipótese, além das que a gente já sabe, de que nós temos uma deficiência clara desse sistema, entende? Porque, inclusive, né, a gente tem outras também, como a enxaqueca e a síndrome do intestino irritável. Agora me diz, não é comum pessoas com fibromialgia também terem enxaqueca e também terem a síndrome do intestino irritável? É muito Essas comum, síndromes certo? crônicas, né, inflamatórias e tudo mais, tem uma grande sobreposição aí, né, desses sintomas. E é super interessante isso, porque cada vez mais, né, se descobre que a fibromialgia tem origens múltiplas, né, muito individuais. Em algumas pessoas se manifesta mais um desequilíbrio de um sistema, em outra. Então, a gente conhecer mais sobre isso é muito bom para a gente entender que existem muitos recursos, né, disponíveis e que nem sempre, é o que a gente estava conversando antes, nem sempre o tratamento que foi muito bom para uma pessoa vai ser muito bom para outra. Por isso que a informação é muito importante, para a gente saber o que está disponível e conseguir fazer essas escolhas, né, para a gente. Nossa, Lívia, eu acho que você chegou num ponto crucial mesmo, assim, fundamental, porque, por exemplo, dentro da equipe, então, eu esqueci de falar, né, o que eu sou, o que eu faço. Gente, né, eu esqueci de comentar.
Eu estudo há 20 anos as práticas integrativas, então eu não sou médica, eu tenho uma formação que chama Naturologia Aplicada, é uma faculdade de 4 anos e meio, acabei indo para medicina chinesa, fiz acupuntura, fisioterapia, e eu estive num laboratório de pesquisa da Universidade Federal de Neurociência e Dor, e me envolvi muito com a parte da fibromialgia, porque eu tive uma paciente que mudou a minha vida, que é a Vivi, né? Desculpa, a Isabel, que foi a primeira paciente, a Vivi foi aqui também, que mudou, que me trouxe para cannabis. E a Isabel, ela começou a ficar sem dor, eu não parei mais de estudar, porque eu lembro que na época eu tinha que pegar o carro e me deslocar até a casa dela, porque ela não conseguia pegar o carro para dirigir. O nível da situação da Isabel, ela começou a ficar sem dor, começou a melhorar. E o que acontece dentro desse processo? Eu conheci o Dr. João Carlos Normanha, o diretor da Associação de Cultivo Associativo da Cannabis, conheci a doutora Andréia, que é a nutricionista, que faz a modulação do intestino para receber a cannabis. Então, gente, até para você receber a cannabis, aí vamos entrar, para você receber a cannabis, o teu intestino tem que estar aberto, porque a maior quantidade de receptores está ali no intestino. Então, até para você ter uma boa metabolização da cannabis, o teu intestino tem que estar sem um processo de desbiose intestinal. Então, é feito esse acompanhamento. E o que acontece? A cannabis, pessoal, ela tem uma questão de alguns efeitos. Que efeitos seriam esses? São alguns efeitos como sono, como a própria alteração, né, da questão da fome, então pode dar um pouco mais de fome, ou alguns podem ficar mais agitados, enfim, podem ter algumas reações que, além, né, do benefício de aliviar a dor, né, a gente tem essa questão que podem vir esses efeitos. Então, você imagina você ter que trabalhar e você tá aí com sonolência, entende? O quanto que é complicado isso? E o que se descobriu? E aí é onde entra o meu trabalho. Que o doutor João falou assim, não, Marina, a sua parte é muito importante, porque tem os artigos, tem pesquisas. Eu falei, doutor João, tem que ver, né? Deixa eu ver se realmente o que eu faço pode ajudar, vou fazer uma pesquisa científica e ver se eu posso ajudar. E realmente eu quase, pum, caí assim, falei, uau, ninguém está sabendo disso, gente, vamos ajudar as pessoas, todo mundo tem que saber disso, todo mundo tem que saber. O exercício físico, ele ativa, tá, esses endocannabinoides. E como que isso acontece? Entra, por exemplo, a cannabis, ou quando você faz um exercício físico, você ativa receptores, esses receptores vão fazer com que haja também essa produção dessa química interna nossa, que é a nossa cannabis interna, certo? E aí vai ativar. Então, imagina que é o seguinte, hoje a gente agora está numa época de coronavírus. Você tem um gelzinho aqui, certo? Ó, ele está até aqui. Isso aqui é a quantidade, tá, de endocannabinoide. É uma substância que tem dentro de si. E ela tem que funcionar bem, porque tu tem que botar na tua mão e o negócio tem que ser um antisséptico, tem que funcionar. E é assim no teu corpo, entendeu? Tu tem uma quantidade dentro de ti que tem que estar funcionante. Aí, se não tá bom, se tá pela metade, o que acontece? Você vai lá e taca a cannabis para dentro. Mas se você não usa do exercício físico que libera o teu endocannabinoide, tu vai estar com vazamento, vai estar vazando, entende? Então, o que acontece, gente? Não adianta tu usar a cannabis da planta se a tua cannabis interna tá vazando, porque você não tá fazendo o exercício que ele ativa naturalmente. E aí eu vou trazer as minhas pesquisas. E qual o tipo de exercício? O exercício como ciclismo e como a corrida. Já temos evidências que eles despertam esses endocannabinoides. Olha a diferença, eu tô lá tomando cannabis, mas eu não tô fazendo exercício físico. Então, os teus endocannabinoides, eles estão escorrendo, se esvaindo. Você não tá multiplicando. Você tá tapando o sol com a peneira, entendeu? Uhum. Como é que funciona? E aí, bacana, legal. Aí, a tua mente tá pessimista, a tua mente não consegue se desvincular de traumas, né? Aquela questão toda psicoemocional. Então, a gente também tem uma grande parte
de receptores no nosso cérebro? A gente tem principalmente dois tipos de receptores. Receptores são CB1 e CB2, são os principais. Quando a gente fala do nosso eixo, bem aqui, do nosso eixo, do que nos sustenta, do que nos dá cognição, da ativação mental, reorganização do movimento e da postura, nós estamos falando do sistema nervoso. E o CB1 está relacionado com o sistema nervoso, principalmente, tá? A gente já encontrou em regiões de intestino, em regiões também uroginicológicas, tá? A gente tem outras regiões, mas principalmente, vamos pensar no nosso eixo. É o CB1, que é o receptor. Através desse receptor, você tem essa produção dessa substância maravilhosa, entende? Que é os endocannabinoides, e a gente tem dois principais, que chama anandamida, né, que em sânscrito, né, um dos pesquisadores, quando o pesquisador falou assim, olha, o dia que descobrir, você vai colocar o nome, falou para o pesquisador, o outro pesquisador ficou pensando que nome que ele daria para essa substância muito louca da cannabis, né? Nossa, e aí, né, em sânscrito quer dizer felicidade, né? Paz e amor, vamos ficar tudo leve, que é isso que a cannabis traz. Muito dos pacientes, conversando com o Dr. João, a gente fala assim, gente, traz essa paz, muita gente começa a ter aceitação dentro desse processo do uso da cannabis, né? Porque muita gente não aceita a fibra, né? Não aceita conviver e tal, fica naquela briga interna que é muito dolorida. E aí, gente, o que acontece nesse processo? Então, a gente tem o nosso eixo principal no nosso cérebro, tá? Esse receptor. Se no nosso cérebro, na nossa medula, em toda essa região do sistema nervoso, não tem uma boa produção, como é que fica o cérebro? O que acontece? Pensa comigo, como é que fica o cérebro do fibromialgico? Como é esse cérebro? O caos. É o samba do crioulo doido, o caos. Isso, Lívia. O caos, cara, o caos. Pensa só, fica o caos. Então vamos pensar assim, ó, teu cérebro, ele tá o samba do crioulo doido, ele tá assim, ó, ele tá saracuteando 24 horas por dia, meu bem. O que a anandamida faz? Sossega-leão? Dá um sossega-leão? O que ela faz? A anandamida, ela bloqueia, tá? Neurônios glutamanérgicos, ou seja, então, isso quer dizer que a parte das substâncias que gera hiperexcitabilidade, que em grande quantidade são inflamatórias, ela faz com que bloqueie e eleva os neurônios que vão dar o sossega-leão. Vou dizer, querido, pare, é meia-noite, tá o samba do crioulo doido, eu quero dormir. Não, para. Aí vai lá e desperta GABA, entendeu? Que é o neurotransmissor inibitório. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? O que faz essa substância dentro do nosso corpo? Ela regula os próprios nossos neurotransmissores. Vocês estão entendendo que a gente tem um maestro do sistema nervoso, que nem é do sistema nervoso, mas está localizado no sistema nervoso? É tão impressionante isso, né? Porque assim, o nosso corpo é tão fantástico e ele é uma máquina tão perfeita, né? Apesar de ter doenças e tudo mais, são tantos sistemas entrelaçados, tantas coisas acontecendo, que por isso que eu sou tão a favor da estratégia não farmacológica, né? Porque é você favorecer esses sistemas, você estimular esse poder de autorregulação e de autocura do seu próprio organismo, né? Que é muito menos invasivo, muito menos agressivo do que colocar uma substância sintética, que vai ser reconhecida de uma forma mais agressiva pelo seu organismo, né? E colocar tudo isso, e essas abordagens, além de tudo, essas abordagens mais alternativas que as pessoas falam, são muito interessantes, né? Eu sou muito fã porque elas também promovem essa reflexão mais profunda sobre a saúde e o bem-estar, né? E não só, deixa eu vir aqui nesse processo mais passivo de tomar uma medicação e nem saber direito o que está acontecendo comigo, e sim me envolver com o que está acontecendo, entender como que eu posso ajudar meu corpo a se sentir melhor. Então é uma coisa muito rica, né? Toda essa medicina chinesa, toda essa abordagem da naturopatia, naturologia, enfim,
Você é naturopata, né? Naturais, né, Naturais. Lígia? Natural, tô E dentro, não aí, importa. elas são muito Tamo boas porque elas são junto. completas, né? Elas vão falar sempre de melhorar a sua alimentação, de cuidar do seu sono, de fazer exercício, de estar mais saudável mentalmente. Então é um caminho Uhum. para a cura de todas as doenças, na verdade, né? Um bem-estar mais profundo. Que bacana, Lívia. Eu gostei muito que tu falou da questão da medicina chinesa, gente. Vamos fazer uma reflexão aqui que eu acho muito importante. Pensem comigo, e foi onde começou a minha reflexão sobre o trabalho que eu faço. Então, como que funciona? Dr. João está lá fazendo a prescrição, acompanhando os pacientes com cannabis. Doutora Andréia, maravilhosa nutricionista, está regulando o intestino para que aquela cannabis tenha total potência e eu venho modulando os sintomas indesejados para que a gente tenha uma mínima dose com uma máxima potência. Né? Então, gente, também quero falar para vocês que é muito estudo. Hoje eu faço parte do comitê de fibromialgia da Sociedade de Estudos, né, da Cannabis. Eu faço parte de um projeto que eu sou coordenadora também, que é de cursos, né, de capacitação de profissionais, que eu sou responsável pelas estratégias de práticas integrativas e complementares. E também faço parte da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, na parte de práticas integrativas e dor. Então, assim, é muito estudo que a gente está tentando mudar uma consciência, gente, é uma consciência planetária, assim, quase, Uhum, né? é muito Então, desafiador, né? é muito, e quando a gente fala da medicina, e por que eu estou dizendo planetária? Porque vamos voltar lá nos primórdios, que a Lívia falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão da medicina chinesa, e por isso que hoje eu estou fazendo o que estou fazendo, que é, pensa comigo, gente, eu trabalho com medicina chinesa. Se a cannabis veio de 2.600 anos atrás, lá na China, certo? Nessa época, a gente já tinha os compêndios da medicina chinesa com o uso da dietoterapia, da acupuntura, da farmacopeia chinesa, da massagem, da meditação. Já existia todas as vertentes que compõem a medicina chinesa. Vocês acham que há 2.600 anos atrás como que vocês acham que eles usavam a cannabis medicinalmente? Dessa forma que eu, doutor André e doutor João, estamos tentando resgatar que é a medicina da observação. E por que que a gente... E voltar a esses primórdios do que era feito lá, que possivelmente a gente se perdeu. Sabe aqueles Uhum. conteúdos milenares de como usar de verdade a cannabis de forma integrativa? Se perdeu por guerras e tudo mais, né? Porque teve uma época lá na China que mudou de imperador e o que aconteceu? Ele baniu um tempo e quase que se perdeu por completo e graças a Deus, né, não deu certo, voltou às origens, mas muito se perdeu e dentro dessa questão de muito se perder, como eles realmente tratavam a cannabis já com certeza era alinhada a tudo isso. Eu até comecei a pesquisar para ver se eu conseguia alguma coisa. Eu falei, gente, não é possível, na mesma época já tinha tudo isso. Só que as informações são ainda perdidas, é de muito tempo atrás. E aí hoje eu vejo doutor João e doutora Day, que eu amo eles, assim, nosso trabalho realmente, como a gente tem ajudado as pessoas, eu vejo o quanto que faz a diferença, e doutor João, que é o prescritor, ele mesmo fala, gente, depois que entrou a doutora Andréia, com a nutrição, os pacientes deram um boom, e quando a Marina entrou, é outro padrão. E outra questão, gente, eu estava falando para eu não deixar de falar, gente, é tanta coisa que eu quero falar para vocês, mas para eu não deixar de falar aqui, algumas coisas que eu acho tão importantes, que é o exercício físico, ele libera esses endocannabinoides. Tu tá lá, tomando a tua cannabis, e não deixa vazar. Então, o exercício físico não deixa vazar. E aí eu fui estudar as outras estratégias. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu ainda estou aqui no consultório. E aí, por exemplo, gente, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. A gente tem, tá, o laser. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um laser que chama laser de baixa intensidade. Então, é esse aqui, ó. Esse laser, o que que ele faz? Ele vai lá e ele ativa as enzimas. Tem umas enzimas, entendeu? Que são ali questão de degradar a própria anandamida, né? E aí o que que acontece, ó? Esse laserzinho aqui, ó, no corpo, tá vendo? Ele vai ativar esses receptores, porque a Psicodélico. gente tem total, né? Imagina, gente, que a gente tem na pele, tá? Esses receptores.
Por isso que pessoas que têm erisipela, que têm psoríase, alterações dermatológicas, estão usando a pomada, estão cicatrizando. Porque se não tiver receptor, não faria nada na pele, Uhum. entende? Para vocês terem uma noção do quanto que isso é importante. E eu esqueci de falar que a gente falou dos receptores CB1, que eles são da parte neurológica. Então, quando a gente pensa em utilizar estratégias para trabalhar bastante com a fibra, a gente pensa em ativar receptores CB1, tá? Que eles estão principalmente, mas a gente tem principalmente o CB2 que está no sistema imunológico, ou seja, sabe, pessoas que têm fibromialgia, têm artrite reumatoide, tem lúpus associado, tem, né, psoríase, né, alterações dermatológicas, ou seja, doenças autoimunes associadas, síndrome de Sjögren, tudo isso, por exemplo, a gente já pensa em estratégias que ativem o CB2. E dentre essas estratégias que são não farmacológicas, pessoal, a gente tem a eletroacupuntura. Quer dizer que se eu pegar, é bom que eu tô aqui no consultório, né, gente? Dá para mostrar tudo em tempo Então, real. vocês entenderem. Se eu pegar um equipamento, né, e botar eletroestimulação ali, o que tem de evidência científica que fala que a eletroacupuntura também ativa também os dois receptores. Eu vou estar trabalhando no sistema de inflamação e no sistema de neuromodulação. Por quê? Lembra que a gente falou que a fibromialgia pode ser uma deficiência clínica desse sistema endocannabinoide? Né? Então, eu posso pegar certas coisas para modular. A cannabis faz isso. Modular quer dizer que é nem para cima e nem para baixo, é para deixar no padrão que o nosso corpo deveria estar, padrão de saúde, né? Uma deficiência, tudo que está em baixa, está deficiente, está mostrando que está em falta. Lembra que eu falei para vocês que é como se a gente tivesse tipo uma jarra, né? E ela tivesse puro vazando, e tu coloca a cannabis lá dentro, mas ela continua vazando. Então tá assim, eu tomo cannabis, ela enche um pouco, mas a saúde tá vazando, né? Tá vazando, aí tu preenche e vazou, né? E o tamanho tá sempre o mesmo, tu nunca consegue chegar lá em cima. Por quê? Porque precisa de mais estímulos, e eu entro dando mais estímulos ao corpo. Então, aí usa o laser, usa o laser, usa a questão da eletroestimulação, usa a questão da aromaterapia, que é fantástica. Eu adoro aromaterapia. Ai, que legal. E aí, é uma das áreas que eu mais estudo. Gente, vamos falar sério sobre aromaterapia, tá? A cannabis, ela contém mais de 200 e poucas substâncias e cento e poucas já são catalogadas realmente, tá? Então, quer dizer, uma cannabis inteira, não tô falando de CBD, não tô falando de THC, eu tô falando de uma planta como um todo que chama full espectro. Então, essa planta como um todo, ela tem muitas e muitas substâncias. Dentro dessas substâncias, a gente tem o CBD, tem o THC, tem várias outras substâncias, mas a gente tem flavonoides e terpenos. Eu quero que vocês imaginem, vocês olharem uma imagem preto e branco. Vocês vão dizer, eu estou vendo a imagem, eu estou vendo tudo, mas eu estou vendo ela em preto e branco. E a mesma imagem vocês vão olhar e vocês vão falar, ela está toda colorida, está bonita. Os terpenos é o que dá luz e vida à cannabis. Hoje está se estudando muito os terpenos. Os terpenos são a parte de sobrevivência da planta da cannabis. O que quer dizer? A cannabis ela tem que sobreviver. E para sobreviver, ela produz terpenos, que protege ela da luz do sol, que protege de insetos que vão comer ela. Então, até a planta tem um meio de proteção, tá? E aí produz uma substância, só que a gente pega essa substância e ela é terapêutica. A questão é que existem os óleos essenciais, né, Lívia, que tu falou que tu ama, adora, e eles são, em sua maioria, compostos por terpenos. Então, como que é utilizado essas estratégias não farmacológicas? Você fez uso tu já fez uso do CBD? Já. Mas eu fiz bem irregularmente o tratamento. Acho que eu não sou referência. E como você se sentiu? Eu gosto bastante. Eu gosto bastante do tratamento. Eu acho assim, eu tô te ouvindo falar e tô pensando que eu faço essas outras coisas já, né? Assim, eu cuido muito do meu intestino, eu faço exercício, eu uso óleo essencial.
Então eu acho que o CDB para mim é muito bom e eu uso ele, hoje em dia eu uso mais pontualmente, em dias que eu tô um pouco mais agitada, em dias que eu E quero ele fazer. te relaxa, Uhum, essa é a muito. sensação que dá. Então, imagina alguém que tem que usar mesmo, tá? Para dar uma relaxada, mas que fica com muito sono e não consegue ter foco e concentração no seu trabalho, porque né, Uhum, tem várias questões envolvidas aí. O que que acontece, gente? Os óleos essenciais entram concomitantes. Então, eu traço uma estratégia de uso com um horário específico, né, perto do horário da cannabis, e coloco terpenos que vão deixar a pessoa mais ativa, mas que ela vai continuar assim, com menos dor e mantendo o relaxamento, mas com cognitivo bem. Por quê? É uma questão de modular, entregar para a própria planta o que ela já tem dentro dela, só que um pouco mais. Então, é feito todo um estudo de qual o óleo adequado, em qual horário fazer uso. E é onde entra que você não precisa de tanta cannabis assim, que é o que a gente uhum, fala, mínima dose, uma máxima eficácia. Então, a gente tem muito esse controle, muito, muito importante, né? uhum, E aí é onde a gente fala que é a alquimia da natureza. uhum. Não, É uma parte muito é tão importante. interessante, assim, eu fico muito encantada com tudo isso, né? Como é complexo e ao mesmo tempo são negligenciados esses recursos, né? A gente tem uma cultura muito passiva no cuidado da saúde. Então é tipo, ah, mas eu vou ter que fazer isso? Então eu não quero, eu quero um remédio. Ah, mas eu vou ter que Uhum. fazer essa mudança e tal. E claro que, assim, tem toda uma questão, até que a gente estava conversando também de acessibilidade a toda, né, todos esses recursos, mas algumas coisas são acessíveis, né? Como o exercício físico, como se alimentar um pouco melhor, né? São coisas que. Sim, E às vezes a pessoa tem uma ilusão também de que, não posso investir nisso e tal, mas aí de repente com a medicação controlada tá gastando lá R$ 500, R$ 600 por mês, né? Para não ter qualidade de vida, para ter muito efeito colateral. Então acho que são escolhas conscientes que a gente vai aprendendo a fazer, né, colocando prioridades e se engajando nesse tratamento, né? Que eu acho que é o mais fantástico, assim, é você saber que você também precisa cuidar, né, da sua saúde. Porque você pode passar o óleo essencial e a pessoa fica com preguiça na hora e não usa. Então, né, tem essa participação ativa que é muito importante. gente, olha que conclusão importante que a Lívia acabou de fazer aqui, né? Porque tudo é uma questão de saber o momento de usar cada uma das técnicas e ver o que que você aí na sua casa pode estar fazendo. Então, começar a se movimentar. A questão da cannabis, aqui a gente faz um tratamento só com acompanhamento, não existe ir no Dr. João, Uhum, fazer a prescrição, ele não trabalha assim, sem acompanhamento, né? Porque demora um tempo para o corpo se adaptar. Muitas pessoas fazem retirada de outras medicações, né? Então é muito, muito legal isso. Outra coisa que acontece, por exemplo, eu trabalho aqui com a doutora Marcela, que está até aqui, ela está né? respondendo várias perguntas aqui, muito obrigada, inclusive, está sendo a moderadora do chat. Ela é maravilhosa. E a gente faz isso com as pacientes que estão fazendo uso para. Eu uso os óleos essenciais ou para desmame, ou pelo menos para reduzir a dose. Então, tem tanta coisa, pessoal, assim, que dá para fazer e associar. E o que que acontece, gente? É muito importante vocês entenderem que vocês têm esse sistema, ele está dentro de vocês e quer queira, quer não, ele está funcionando, independente da cannabis ou com cannabis. Agora, a gente sabe que qual é o lance, gente? Parece que existem certas doenças que a pessoa já, é como se ela nascesse com essas alterações, como o autismo, Uhum, doenças do renato do metabolismo, que são aquelas crianças que já nascem, né, com epilepsia, com várias alterações que a gente sabe, gente, que a cannabis está mudando a história dessas famílias que estão sofrendo. uhum, A gente sabe que muito da luta de hoje o Brasil tá, como tá com a cannabis, foram as mães que lutaram, uhum, foram as famílias que lutaram, que
viram que merecem ter acesso à cannabis. Gente, a cannabis, para mim, ela é tão sagrada, ela é uma planta que a gente tem que pensar com tanta sabedoria no uso, né, consciente de como a gente está e, e como a gente pode lidar com o nosso corpo, que é um chamado para o nosso controle interno. Então, usar a cannabis só para usar e continuar com a sua vida do jeito que está, vivendo e alimentando o estilo de vida que está te matando, não vai adiantar, gente. Então, isso que a Lívia prega, né, que quando ela fala de estratégias não farmacológicas, ela está falando assim, de encontrar a saúde no teu dia a dia, né? Então, assim, igual você falou, né, Lívia? Eu encontro na alimentação, no exercício físico, né? Hoje tu tem YouTube gratuito, alimentação, tu se organiza, tu prepara, né? Tudo bonitinho, do jeito que tu consegue. Então, gente, o sistema endocannabinoide, ele é o maestro de todo o nosso sistema. Sabe uma orquestra? Você vai assistir uma orquestra? Aí tem o cara do violino, tem o tecladista, né? Tem o cara do violão solo, tem o piano, tem tudo isso. Eles só entram em harmonia quando o maestro tá lá. Se não tiver um maestro, gente, e o cara do piano tá tocando desafinado, daqui a pouco, né? Ou o cara do violino tá tocando outra coisa. Se não tiver um maestro, o nosso corpo não dança. Entendeu? Se não tiver um maestro, não regula. E tudo que é arcaico de sobrevivência entra no sistema endocannabinoide. Agora, só para fazer uma reflexão para vocês. Quando vocês estão, tipo, num lugar muito, muito, muito quente, o corpo de vocês vai tentar entrar, e aí é onde alguém falou de metabolismo, né? Onde que a cannabis entra no metabolismo? O que tem que ver o metabolismo? Metabolismo é relacionado com a homeostase do nosso corpo. Se você está num lugar muito quente, o teu corpo vai produzir um termostato para gerar mais frio, para aguentar aquele calor. Se tu tá num lugar muito frio, muito frio, muito frio, isso acontece também. O que está alterado no fibromialgia quando ele vai para o frio intenso? A dor bomba. Está alterado esse termostato, entendeu? E aí, o que acontece? O termostato da fome, da regulação da fome, o termostato da dor, né? A dor tá... Como é que tá a questão da... Porque a dor é um alarme. Ou seja, tudo que é sobrevivência, a gente fala do sistema endocannabinoide. Defecar, gente, no banheiro, fazer cocô, limpeza, excreção, é coisa de sobreviver. Ninguém vai sobreviver se não caga. A verdade é essa. É doido que eu tô falando isso, mas é verdade. E nós temos reguladores intestinais que tá aí, o sistema endocannabinoide atuante. Então, gente, quando a gente pensa na cannabis, a cannabis entra, cara, ela regula vários sistemas. Tu acha que ela vai vir para regular só tua dor? Tá muito enganado. A cannabis vai regular tua dor, vai regular teu sono, né? Vai regular a questão de um sistema emocional relacionado com recompensa. A gente percebe que muitos dos pacientes, eles fazem um tratamento integrativo e sabe o que acontece? Mesmo assim, eles não têm vontade, desistem. Quantos de vocês aí me contem, quantos de vocês aí já fizeram tratamento, melhoraram do tratamento e mesmo assim desistiram do tratamento? Sabe por quê? Porque o teu sistema endocannabinoide está falho, porque tu não se sente recompensado. Porque o sistema de recompensa do cérebro é devido ao sistema endocannabinoide. Pasmem. Até para sustentar a prática de exercício físico, por exemplo, né, mudança alimentar, todas essas coisas, né, se você não consegue ter essa satisfação fazendo isso, nossa, eu tô achando muito interessante tudo isso. Depois eu quero só que eu tô vendo aqui umas mensagens da Fibrocannabis para comentar sobre a composição do tratamento, né, porque ela, enfim, comentou do canabidiol, que muita gente fala do canabidiol isolado hoje, inclusive é uma questão bem difícil, né? Porque até se você vai ver os estudos da cannabis, você precisa ter uma regulamentação, uma dosagem para você conseguir ter esses resultados mensurados, né? Direitinho. E as pessoas acabam fazendo
enfim, os estudos, acho que tem muito tabu ainda, muita dificuldade para conseguir patrocínio para esse tipo de estudo. Uhum. Então acaba que fica meio que no escuro, né? Essas coisas. Em comparação com outros medicamentos, né, alopáticos, é muito Sim. desproporcional a pesquisa, infelizmente. Ah, sim. Com relação ao uso da cannabis, o que é importante vocês entenderem? A gente preza, pelo menos aqui, que seja usado full espectro, né? Então, assim, que tenha um pouco de dosagem de THC associado, que não seja só o CBD, né? Porque tem toda uma atuação neurológica importante de modulação usando THC. E quando você usa, por exemplo, por essas associações de cultivo, que é uma forma caseira e que você pega a planta como um todo, em níveis maiores ou menores, de THC e tudo mais, o que acontece? Você tem a capacidade de utilizar, lembra que eu falei, é um fito complexo, então, de você Uhum, pegar toda essa composição que tem e abraçar. Porque, assim, olha que interessante, você tem o THC, ele é um psicotrópico, né? Então, ele tem uma ativação grande. Mas por que vocês acham que tem o CBD, gente? É para frear. uhum, Então, é uma dança, é entrelaçado. Então, assim, tem o THC? Tem. Mas tem CBD? Tem. Por quê? Porque ele vai frear. Ô, THC, calma aí, queridinho, tu quer, né? Assim, né? O samba do crioulo doido também, fazer, despirocar o cabeção das pessoas? Não, gente. Tem o CBD aí que ele vai estar freando. E aí tem os terpenos que eles vão dar dependendo do tipo de planta, eles vão dar aquela sensação de mais relaxamento ou de mais atividade, está relacionado com terpenos, que a gente tem vários tipos de cepa, ou seja, de tipos de cannabis que vão dar certas reações no nosso corpo. Algumas vão estimular mais, algumas vão uhum, estimular menos. E aí, quando fala, né, o CBD, ele é um neuroprotetor? Mas ele faz esse processo de declínio, ele dá uma baixa, por isso que a pessoa fica calma, tranquila. Mas é importante também pensar que a planta como um todo sai mais em conta, você vai ter benefícios também, outros tipos de benefício. Então, assim, uhum, inclusive para controle da dor, tá, gente? É importante o THC, ao meu ver, né? uhum. Aqui o que a gente estuda, vocês vão ver opiniões. Se vocês estão pensando, estudem, pesquisem, porque a gente está nesse momento. Eu não sou dona da verdade, eu estou aqui só expondo um pouquinho do que eu comecei a estudar, eu estou simplesmente encantada, a gente fica meio que obcecada Uhum. mas, por essa área. Mas o que, que eu quero dizer para vocês? Isso é só um pedacinho, vão pesquisando, vocês vão ver que cada um fala e vai pegando o que vocês acham interessante. Olhem, pesquisem, testem. Se vocês querem fazer uso, busquem. Eu faço parte do Instituto de Medicina Orgânica de Goiânia. Lá tem um médico prescritor, doutor João Carlos Norman. Se vocês quiserem, vocês vão até lá, sabe? Entra lá no Instagram, vou botar aqui, Uhum, vejam com ele. Eu faço, né, esse trabalho aí também. Então, gente, mas pesquisem. A gente está no momento de todo mundo estudar. Não é uhum. só eu, né? A Lívia também, que é da área da saúde, é todo mundo se unindo para entender que possivelmente o que está acontecendo aí contigo, as pesquisas nem estão bem direcionadas, porque não estão fazendo estudos do sistema endocannabinoide relacionado com a Sim, fibromialgia. sim. Olha Não, que sério! e é muito importante tudo isso né, que você está falando e tal, porque o CBD está muito em alta, né? Então, como aprovou pela Anvisa, como tem toda essa questão, tem muita empresa agora caindo em cima, né, aqui do Brasil, para importar, para vender CBD. E a gente tem que pensar que assim as pessoas acabam ficando um pouco afobadas para isso. E aí elas acabam comprando produtos que não são de qualidade, que não são de fonte confiável, ou que, por exemplo, né, essa questão, é só o CBD, mas de repente era melhor ter essa coisa mais complexa, né, que já vem da natureza pronta, a gente quer mexer, né, o negócio já tá ali pronto. Então me perguntaram até, tô importando do Uruguai, será que eu tô fazendo certo? Olha, é muito difícil saber, porque tem muita gente vendendo CBD ou, enfim, produtos à base de cannabis adulterados.
né? Como todo produto, como qualquer coisa que ainda não está super bem estabelecido, então precisa tomar muito cuidado da onde você está investindo o seu dinheiro, até porque também não é barato. E aí, às vezes, vem um produto que tem contaminação, ou que não é aquilo, né, que se propõe a ser. Então, tem até vários documentários, né, sobre cannabis, falando sobre essas coisas. Então, muito Sabe, importante ter essa cientista, informação. o cientista, por favor, assista um documentário chamado O Cientista. Muito, muito importante, muito bacana, super legal. Vou botar aqui a escrita, O Cientista. Oh, não, tá legal. Vou ver. Pessoal, eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? De que nós estamos só iniciando esse conhecimento. Então, vamos todos juntos estudar, pesquisar, entender, ver que tem esse sistema aí funcionante. E quando a gente fala Uhum. do uso da cannabis, eu vou deixar, assim, uma sugestão. Procurem associações de cultivo de cannabis, tá? Que lá, o que vai acontecer? Você vai ter um suporte do advogado, de psicólogo, você vai ter do médico, e você, inclusive, consegue, pessoal, por um preço excelente, tá? E aí é muito, muito bacana, vocês sabem a procedência, a gente tem a Abrace, que inclusive a Lívia comentou, e que ela é uma associação, gente, que ela tem tudo regularizado. Então, aqui, por exemplo, o doutor João Carlos Nomanha, ele foca, né, no uso aí da Abrace e vai acompanhando. Então, não é uma coisa que está tão distante da realidade de vocês. Vão atrás, sabe? Pesquisem, porque talvez vocês acham que é uma realidade muito distante do que vocês estão vivendo, mas ela está muito mais próxima e que pode ser possível. Ó, a Lívia, minha paciente aqui. Gente, tá cheio desse paciente aqui. A Fran também, que bacana. Estou bem feliz que vocês estão aqui, gente. E aí estamos juntos, né? A Lívia mesmo, nossa, como ela melhorou. E é fibromialgia também. Obrigada, Lívia, por você estar aqui. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Sempre é possível e vão sim atrás disso. E se vocês querem segurança, busquem as associações, tem espalhadas por todo lugar. Tem São Paulo, Santa Catarina, tem lá para o norte, ó, a Abraça Esperança, João Pessoa, eles fazem tour. Tem tour, a gente está falando, né, Lívia? Aham, Do super tour. legal. Nossa, como tá crescendo, né, essa área, assim, eu lembro que, sei lá, 3 anos atrás, nossa, tinha muito pouca informação, assim, sobre isso, né, disponível, assim, acessível, agora a coisa tá crescendo, e é legal que no começo da live você falou, né, que era um convite para abrir a mente, para perceber, por exemplo, que às vezes uma realidade que você acha que está distante está mais perto e tal. E acho que é muito isso, assim, alguém comentou aí que como que pode alguém, né, proibir uma substância que faz tão bem e tal. E isso acontece com muita frequência, né? E não só de proibir, a maconha tem toda, né, a cannabis tem toda esse tabu social em volta, até religioso, né, muitas coisas, Uhum. mas várias outras coisas são suprimidas porque existe um domínio muito grande da indústria farmacêutica, né? Um domínio muito grande da medicina alopática, da medicina de resultado rápido. Então, vários recursos que estão acessíveis, que podem ajudar, que são muito mais baratos, inclusive, não são comentados, obviamente, porque isso não é de interesse, né, de grandes corporações. Então, eu acho que a informação é muito dá muita liberdade nesse sentido, porque você não fica mais refém dessas grandes corporações, né, que decidem o que eles querem falar que é bom e o que é ruim. Então, até em relação. A moringa foi proibida, estão falando aí. Então, é tão louco, porque do nada, né, surge um negócio e assim, cigarro não está proibido, álcool não está proibido. Uhum. E aí. Ah, mas com a cannabis a gente está ganhando. Eu preciso comentar com vocês que hoje, a ONU tirou a cannabis da ala que estava como as substâncias de drogas, né, relacionadas como heroína, como cocaína. Então, foi retirado dessa classificação e a gente ganha mundialmente, Que mostrando que a legal. cannabis ela entra
para um processo medicinal. Então, olha como é importante a gente estar falando hoje, essa live, gente, pode estar tocando o coração de tantas pessoas, e pode estar, gente, chega a arrepiar, né? Eu adoro também. A cannabis é uma planta realmente, como você falou, uma planta sagrada, uma planta que tem muitos usos para além da medicina também, né? Inclusive, é um dos motivos históricos aí de esconder o conhecimento sobre ela, né? As fibras que a planta produz, enfim, é uma riqueza, né? Muito legal, muito legal. Muito legal. Gente, o pessoal está me perguntando sobre consultas. A gente atende gente do Brasil inteiro, tá? Hoje. É o Brasil inteiro, então é muito bacana. Hoje a gente está sem fronteiras, né? Graças a Deus aí a telemedicina, né? A telereabilitação está vindo aí para ajudar várias pessoas e a gente faz esse acompanhamento. E também quero fazer um apelo aí para ti, Lívia, para as pessoas ou profissionais da saúde que estão aí. Gente, façam pesquisas, tá? Façam pesquisas. Se você conhece alguém que está fazendo TCC ou qualquer coisa e que quer pesquisar alguma coisa diferente, gente, vamos pesquisar sobre isso. E, por exemplo, mas como assim? Cannabis é ruim, não dá para... Não, eu estou dizendo sobre o sistema endocannabinoide. A gente pode pesquisar mais sobre o laser, sobre a eletrocultura, sobre os óleos essenciais. A gente tem aí o beta-cariofileno, que é um dos componentes da copaíba mais estudados para ativação do sistema endocannabinoide. Eu amo copaíba. Imagina, Lívia, agora você sabe que copaíba ativa também o sistema endocannabinoide. Incrível. A gente tem a lavanda ativando o sistema endocannabinoide. Gente, a gente tem isso, não tá aqui. Então, são todos que eu uso. Eu tô no caminho. A gente tem, exatamente, olha que bacana, deixa eu ver, aqui o que eu tenho, aqui ó, Artemisia. Gente, a Artemisia, que é uma planta super antiga, né, usada em vários rituais aqui, ó. Inclusive o óleo essencial dela também tem ativação do sistema endocannabinoide. A gente tem lemon, os cítricos aí atuando no sistema endocannabinoide. Então, pessoal, olha que rico que é você pegar a cannabis e fazer essa modulação também potencializando os efeitos da cannabis com aromaterapia. Muito. Não, isso é muito interessante, né? Eu mesma não conhecia muito sobre essa modulação. E eu tô muito impressionada, assim, com a quantidade de mensagem que eu recebi hoje de pessoas que estão usando cannabis. Porque um tempo atrás você falava sobre cannabis e uma outra pessoa se manifestava. Hoje eu postei e, assim, muita gente respondeu falando que tá usando, que tá comprando, né? Então é muito legal trazer essas informações, né, para contribuir com esses tratamentos. Pra também, porque um monte de gente, tô usando e não vi resultado, tô usando. De repente, será que não é porque ela não tá fazendo essa modulação, né, adequada? O intestino tá todo ferrado? E aí, gente, a Livenda vai trazer alguém aqui, médico, para falar bem sobre essa questão. Depois deixa umas dúvidas ali, perguntas para ela que ela pede e vai trocar informação com o médico que vier para falar especificadamente de toda essa modulação da cannabis, né? E por que eu não quis trazer esse tema a fundo? Porque não é da minha alçada, né? Então, é caro, gente, vocês se enganem. Calma, 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 pesquisem. É isso que eu tô querendo dizer. É caro, quanto que você gasta de medicação, né? Quantas medicações você está fazendo uso, né? Então, assim, o caro depende, gente. Depende de como está a vida de vocês e o que está acontecendo, e a sabe? ideia também né? Não é você ter um tratamento para todo o resto da vida com essa dose, né? Então, provavelmente você vai fazer uma modulação, a tendência, não sei se funciona para esse tratamento, né? Mas em geral, qualquer tratamento, o ideal é que você vá encontrando um ponto de equilíbrio, que é o que você falou, a menor dose, para que você tenha o máximo de efeito. Então, com essas outras abordagens, acho que é muito possível que você consiga diminuir e, de repente, até fazer uma pausa no tratamento, né? Sim, inclusive existem pausas durante o uso, né? Que é chamado jejum. Existe um jejum, e aonde entra o período da pausa da cannabis é onde eu entro com a parte mais potente da aromaterapia, né? Então, assim, e por que uma pausa? Gente, tudo no nosso corpo, mas tudo que a gente faz no nosso corpo, ele é uma coisa, pura adaptação.
E Uhum. ele sempre quer estímulo. O que o nosso corpo quer? Você faz uns exercícios lá, daqui a pouco aquele exercício não vai estar valendo a pena, vou ter que fazer um mais forte. Ou você está com uma dose lá de uma medicação, aí está 50 miligramas, daqui a pouco tem que ir para 150. E é a mesma, o que acontece quando você está com uma medicação convencional? Vou lá, com uma pregabalina 150 miligramas, né? Ah, tô lá com tá lá, né? Por quê? Por que você está com uma dose alta? Porque você não preencheu o seu corpo com exercício físico, alimentação, tá vazando. O que eu falei para vocês? Tá vazando. Uhum. Tá vazando serotonina, tá vazando dopamina, endocannabinoides. Lembrando que os endocannabinoides são o quê? Lembra da orquestra, eles são maestros. São Uhum. maestros de produção de serotonina, de dopamina, ou seja, de neurotransmissores. Quer dizer que eles são codependentes. De alguma forma, eles dependem da qualidade do sistema endocannabinoide. Então, muitas vezes fala assim, tô com baixa de serotonina, tô com baixa de dopamina, tô não sei o quê. E como é que eu tô endocannabinoides internos? Se está com baixa, ele também está alterado. Será que a alteração não veio do sistema endocannabinoide, depois afetou esses outros neurotransmissores, uma vez que ele é o maestro, entende, tem tanta coisa que a gente tem aí para descobrir e pesquisar sobre. E se vocês estão achando que o tratamento é caro, pesquisem, porque não é bem assim. A Fran mesmo aqui, ó, que está aqui com a gente, ela conhece vários médicos com preço social que pode estar ajudando, Uhum. né? Falem com ela, é fibrocannabis, gente, ela é maravilhosa, né? Legal, Logo, logo, para profissionais da saúde, a gente com a Universidade Federal está lançando aí um curso que é integrativo, multidisciplinar, livro super bacana. Então, legal. não vai ter só a questão da cannabis, vai ter a parte da nutrição, vai ter essa minha parte toda. Então, a gente está propondo uma coisa que não existe no Brasil, que até hoje os cursos de cannabis ficam focados na parte de prescrição, na Uhum. parte de direito, né, de tudo que precisa fazer nesse sentido, mas não tem essa questão da integralidade da parte nutricional que a doutora Andréia manja demais, Uhum. né? Que legal. É muito, é tudo Psicológico, muito né? novo, assim, né, para as pessoas. Eu acho que tem essa primeira barreira do preconceito ainda, que muitas pessoas ainda estão nela. Depois disso, né, precisa ter mais apoio à pesquisa, mais informação para profissionais de saúde, para os próprios pacientes. E no caso da fibro, Uhum. né, você vê essa mobilização porque é uma doença que não tem um tratamento eficaz, né, tão acessível. Então as pessoas acabam buscando, mas existem várias outras condições que poderiam se beneficiar também, né, de um tratamento mais natural, Uhum. menos invasivo. E só que não tem por causa dessa falta de informação. Olivia, e será que mais para frente, se a gente não estudar e não vier pesquisas, a gente não vai descobrir alguma coisa, sabe, mais profunda ainda, Uhum, né, desse sistema endocannabinoide que vai poder ajudar mais pessoas. A gente tem aí a cannabis, gente, que esses dias eu estava fazendo uma meditação e eu via, né, mentalizando a planta, e eu vi, assim, o quanto que ela não foi bem olhada pela sociedade. uhum, A gente pegou os princípios dela e utilizamos, né, de forma, assim, que o pessoal fala recreativa, mas sem entrar em contato com a gente, se auto-observar. uhum, Na verdade, a gente usou os princípios psicodélicos da planta para nos esquivar de nossas responsabilidades, de tomar consciência, para a gente ficar neutros, sem olharmos e termos a consciência de padrões que a gente precisa mudar, elevar, não para ter realmente uma máxima potência da nossa mente, para a gente se uhum. reconstruir. Mas era como É, se a gente fosse se desligar, né, daquilo que a gente é. E agora a gente é, está voltando para o medicinal, e eu acho isso lindo. é lindo. É uma planta realmente muito mal compreendida. É uma planta que eu gosto muito. E eu acho que tem um potencial aí inexplorado ainda, infinito, né? Então, me deixa muito feliz, assim, saber que isso está crescendo, né? Que existem todas essas associações, todo esse empenho em torno de um tratamento com ela. E como você falou, não só essa planta, né? Mas quantas Uhum. outras também estão fora do radar aí, porque, enfim, não tem tanto investimento nesse sentido. Então é muito legal se ver esse movimento caminhando um pouco mais para essa integração, né, da saúde. Eu Ai, adoro. gente, eu adorei estar aqui contigo, Lívia, Eu né? amei também. Porque é a pessoa que pesquisa, que aplica e que consegue mostrar, gente, para as pessoas a vida como ela é, né?
a vida real, né? O bom e o ruim, e a vida de ser, né? Então, assim, ser e estar, né, passando por todo esse processo. Então, o objetivo que a gente veio aqui, realmente, gente, é só para abrir um pouquinho mais a mente de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem ir no direct, me chamar, eu passo informações para vocês, né? A Lívia logo aí vai estar trazendo também o médico, passei contato aí já para a Lívia, né? Já tá chamando alguém para falar de trinchar. Então, assim, ó, a gente está super aberto a isso para ajudar vocês, tá? Eu me sinto, assim, muito grata, feliz, sabe? Tipo uma criancinha, assim, feliz, como se estivesse fazendo o que veio fazer. Então, gratidão, Lívia, por essa oportunidade de conhecer mais pessoalmente, né? Essa vida une, né? Une propósitos, né? Sim, sim, eu agradeço muito também, tava super, assim, a cannabis já é uma coisa que na minha vida pessoal já está presente há algum tempo, até a Fran, né, da Fibrocannabis, eu vi um post dela hoje, eu vi que muito tempo atrás a gente trocou mensagens no direct, mas o que acontece, né, com todo esse preconceito era um assunto que eu falava muito pouco, porque ele não era muito bem recebido. Né? Então era uma coisa que ficava mais guardadinha, do tipo, vamos ver, né, uma hora, até porque, se você for ver, né, a Sociedade Brasileira de Reumatologia é muito baseada em embasamento científico e tudo mais, então tem uma certa resistência também para isso. Então, assim, eu acho que agora o espaço tá muito favorável, as coisas estão mais acessíveis, essa informação está mais disponível, as pessoas estão mais abertas. E eu estou muito feliz de poder falar sobre isso assim abertamente, de poder trazer esse assunto também aqui através da página. Então, te agradeço muito. Te agradeço muito. Parabéns pela coragem. Que eu ainda não. Engraçado, né? O que eu mais estudo e não coloco na minha página, porque as pessoas ainda não estão preparadas. Porque quando eu comecei a colocar as minhas informações, o pessoal associa sempre a prescrição de cannabis e não entende que o meu trabalho não é prescrição de cannabis. Então, eu tive que parar de colocar por essa questão. Mas eu tenho certeza que logo, logo as pessoas vão entender que estamos modulando todo um sistema e que temos essa planta incrível, mas que temos outra coisa incrível, sabe o que é o nosso corpo? Sim, total. Tá? Então, gente, gratidão. Muito legal. Imensa. Eu agradeço muito pelos ensinamentos, foi muito enriquecedor. E vamos sim marcar outras lives para falar mais desse assunto. Primeira vez que eu postei, né, algo sobre cannabis, eu postei assim, o que vai acontecer? Aí agora eu já tô assim mais à vontade, entendeu? Acho que é importante, acho que é um bom momento pra gente expandir, né? Sinta-se abraçada por essa área. A gente te quer nessa área. Tem várias pessoas aqui que nós somos estudiosos, que eu vi que estão aqui, nós estudamos sobre isso. Eu falei, Lívia, já mais uma aqui pro time. Super legal, eu tô super afim, assim mesmo, de me aprofundar nessas outras áreas de conhecimento. Obrigada por todo mundo que participou, o pessoal foi super interagindo aí nos comentários, um ajudando o outro, respondendo, gente, muito obrigada pela presença, pela participação. Tô super feliz com o retorno de vocês. E é isso, vamos nos falando. Obrigada, Marina, de coração. Foi muito legal, muito bom estar aqui. Gente, boa noite para vocês. Adorei estar aqui com vocês. Grande abraço a todos. Beijo. Obrigada por estarem até agora com a gente. Tchau, Beijo, Lívia. Não sei nem como encerra aqui. Pois então, eu acho que eu vou ter, né? Tomara que eu vou tentar salvar, vamos ver, acho que vai dar certo. Gente, eu vi aqui, parabéns pelo tema, que legal. Logo, logo vem mais. A Lívia não vai mais parar, não, gente. Não é? Começou, agora vai, né? Beijo. Tchau, gente. Beijo, Lívia.